quero saber se você acha que ele é bom de bola para jogar no teu time ou não. Acho que ele é bom de bola, acho que ele faria muita diferença no futebol brasileiro, mas... Agora, o Flamengo precisa do Oscar? Então, com a conta que o Flamengo tem hoje, a receita do Flamengo, pode se dar o luxo de ter um Oscar. Mas com o Gerson jogando e tal. Aí você contrata o Oscar, que eu acho um bom jogador tal. Tem lugar para ele no time? Claro que tem. Quem sabe, para acabar a rodada ligeira, que o interesse pelo Oscar significa desinteresse pelo Gabriel? E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse votado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Pessoal, logo mais aí, Flamengo e Milionários decidindo, principalmente o Flamengo, jogo decisivo. Jogo esse que pode levar o Flamengo às oitavas de final da Libertadores, tanto na primeira colocação como na segunda. Mas o que a gente espera é um bom jogo, que vença, convença, que deixe os rivais preocupados, né? Principalmente quando o Flamengo joga bem, se classifica, eles ficam com medo. Mas também tem informações exclusivas aí, pessoal, sobre a chegada de Oscar, né? A gente sempre está trazendo essas notícias e muitos comentários dizendo que não vem. Mas parece que as conversas se adiantaram e esquentou, né? Oscar pode pintar no Mengão. A mídia já repercute a notícia, né? Trazendo em primeira mão. O que é que vocês acham aí da chegada de Oscar no Flamengo, né? Eu sei que muitos vão dizer, se fosse bom, estava na Europa. Pessoal, Oscar hoje tem um dos salários mais altos do futebol mundial. Só está deixando a China porque mudou, né, a fórmula lá de pagar salário de jogador. Não pode pagar mais salário alto. Então ele achou melhor retornar ao futebol brasileiro. Desde o ano passado ele já escolheu o Mengão, então é só questão de finalizar. E é sempre assim, né? O Flamengo melhorando o seu elenco, né? Ainda vai no mercado atrás de um zagueiro, né, para substituir Fabrício Bruno. E a gente espera que feche a contratação de um zagueiro e de Oscar. Então é isso, né? Vamos ver o que a mídia falou sobre essa negociação. Vamos ver o que foi que a mídia falou sobre o jogo do Mengão de logo mais, né? Jogo importantíssimo. Então é isso, sem enrolação, fique no vídeo e no final, sempre no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação. Pessoal, também quero já deixar os créditos, né? SBT Sport, link na descrição. ESPN Brasil, link na descrição. Vale a pena vocês lá acompanhar. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí. Oscar, que jogou no São Paulo, no Internacional, e que tá no futebol chinês. Como é que é? E que agora... Não é o Oscar Cestin. não é, não? Não, o Oscar que jogou no São Paulo, no Internacional, jogou no Chelsea, Seleção Brasileira, Copa de 2014. Você contrataria o Oscar pro teu time? Depende do salário, né? Tu sabia que como vocês só pensam no Viu Metal? É impressionante. Mas tu sabia que o Oscar tem um dos salários mais altos do futebol mundial? Não sabia, porque eu saí da Receita Federal há algum tempo. Eu quero saber se você acha que ele é bom de bola para jogar no teu time ou não. Acho que ele é bom de bola, acho que ele faria muita diferença no futebol brasileiro, mas... Tem uma questão de negociar. Tem que negociar muito. Agora, o Flamengo precisa do Oscar? Então, com a conta que o Flamengo tem hoje, a receita do Flamengo, pode se dar o luxo de ter um Oscar. Mas na prática, eu entendi a pergunta do Kleber, não, o Flamengo não precisa do Oscar. Mas assim, vem com salário. Mas vem com Não, esquece o salário. Vem com o salário Flamengo, diferente. Não, esquece o salário. Vamos imaginar que o Oscar venha jogar de graça. De graça, não, mas vamos imaginar que haja uma possibilidade boa de jogar. O Flamengo tem Pulgar, Flamengo tem Gerson. Flamengo tem Arrascaeta, Flamengo tem De La Cruz, Flamengo tem alguns garotos lá que entram de vez em quando no time. O Flamengo tem um menino que acho que ele é mais atacante, né? O Lohan, acho que é mais atacante. Mas o Flamengo tem um meio-campo. Hoje o meio-campo titular do Flamengo é o quê? Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, com o Gerson jogando e tal. Aí você contrata o Oscar, que eu acho um bom jogador e tal. Tem lugar para ele no time? Claro que tem. Quem sai? Mas é que tá, Kleber, não precisa necessariamente... como falou no futebol. O Oscar ele pode jogar no meio campo, ele pode jogar mais avançado também. O Oscar, bom jogador, sempre tem espaço em clube. Tem. E outra, um elenco como o Flamengo, que está disputando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, muitas vezes você tem a possibilidade de revezar a titularidade de jogadores. Então nesse ponto aí o De La Cruz, pra mim, é o cadeira cativa no time, tá arrebentando, tá jogando demais, mas eu acho que o Oscar briga sim também por titularidade nesse meio campo. Deixa eu te contar
Duas coisas. Eu não me lembro do valor exato, tá? Mas o Oscar, ele saiu da Inglaterra e foi para a China porque ofereceram o mesmo salário que hoje o De Bruyne ganha no Manchester City. E ele tá saindo da China porque a China mudou Então você está sugerindo pra gente contratar o De Bruyne. Mas assim, ele tá saindo de lá porque ele não pode mais ganhar o salário que ele ganhava. Mudou a regra, tá? Bem. E a outra coisa que eu queria contar é que ele passou pelo Inter, né? Depois de sair do São Paulo. Ele jogou bem, né? E o Inter tem interesse nele. E com quem eu falei no Inter me disseram, se for grana pela grana, a gente não vai ganhar do Flamengo. Mas tem a relação dele com Porto Alegre, ele ter passado Parece aqui. que o São Paulo também tem interesse. E imagino que depois de tanto tempo jogando na China por essa grana toda, o dinheiro. Sim, mas eu digo, o dinheiro passa a ser só um detalhe. Porque assim, teoricamente ele não precisa mais de grana, ele não vai jogar de graça, mas ele pode jogar numa realidade mais brasileira do que chinesa, do que europeia. Teoricamente ele não precisava mais da grana do primeiro contrato que ele fez. Ele renovou e continuou na China. Ele nunca saiu da China porque o contrato era maravilhoso. E ele foi pro futebol chinês. E o Oscar, acho que todo mundo aqui concorda que o Oscar poderia jogar em outros lugares do mundo. Ele tem muita bola para jogar em outros lugares. Eu acho que o Oscar é bom jogador. Hoje eu tenho dúvida se eu contrataria o Oscar pro meu time. Acho que aqui no Brasil ele rende. Pro Flamengo eu tenho dúvida, pro São Paulo, pro Internacional. Não, no São Paulo não. Você não contrataria? Não. Você não gosta? Não, gosto, mas no São Paulo eu não contrataria, não. Porque ele não saiu tão bem? Não é questão de não ser tão bem. Então nem pro Flamengo. O perfil, nem pro Flamengo. O perfil do do Zubeldia, o nosso treinador, Rebeldia. é de cara ligado, cara elétrico. E o Oscar, ele não é esse jogador, sabe? Esse jogador meio nhaquinho, assim. Eu acho que o Rami Rodrigues já veio com esse perfil. Nós não precisamos do Oscar, não. Eu não concordo. Agora aqui, ó. Eu não vejo ele assim. Eu não vejo ele. Como é que é a expressão que tu usou? Nhaca. Não nhaca. Assim, não é. É assim. Meio nhaca. Meio nhaca. Não vejo. Vocês acham assim, para acabar a rodada ligeira, que o interesse pelo Oscar significa desinteresse pelo Gabriel? O Gabriel já faz muito tempo que ele já não serve pro Flamengo. Já era? Já. Você acha que já cozinhando. Cozinhando o quê? O gato, o galo? No caso, o Gabriel. Pro Flamengo seria o ideal tentar ainda fazer negócio com o Gabigol agora, já que ele não vai mais ter vida dentro do Flamengo, pelo menos se livrava do alto salário até o final do ano. E liberava agora, como o Corinthians fez com o Cássio. Você acha que isso pode acontecer? Eu tenho a impressão que o Flamengo vai engrossar. Pra mim, aí o Gabigol teria que concordar em primeiro lugar, né? Claro. De abrir mão. Ponto. Acho que ele não sai do Flamengo até o término do contrato e vai fazer de tudo para renovar. Muito bem. E aí o Corinthians começa a abrir o olho. Sei lá se é possível. Mas essa é a situação do Gabriel. O Fabrício e o Léo, no último jogo do Flamengo na fase de grupos da Copa Libertadores, o Flamengo não está classificado. Flamengo e Grêmio, né, entre os brasileiros. O Grêmio, por razões óbvias, né, tá algumas rodadas atrasado. O Flamengo amanhã recebe às 9 da noite, com transmissão da ESPN, o Milionários da Colômbia, que é um time tradicional, prometia bastante, mas já está eliminado. O Flamengo não deve ter maiores dificuldades para passar pelo Milionários. Na verdade, o risco maior e acho que até uma tendência, do Flamengo, o seu segundo colocado no grupo, porque o Bolívar recebe em La Paz o Palestinos com mais um pontinho. O Bolívar se classifica em primeiro lugar. Um pontinho a mais e muitos metros. Né? Sim. Altitude. Mas o Palestino, é bom que se diga, o Palestino está na briga. Sim, também tá. O Palestino está ali no encalço do mas eu Flamengo. eu acho que essa classificação do Flamengo segunda aí vai deixar muita gente preocupada. Sim. Porque vai cruzar com gente, vai cruzar com gente grande. Então vai ser eu acho que vai ficar em segundo. Então vai ir pro outro potezinho e aí vai ter um olho horário. Vai ficar. Nem sei, falando sério, mesmo assim o Flamengo não estando jogando grandes coisas, se é muito bom o negócio ser primeiro do grupo, não, viu? Porque alguém vai cruzar o Flamengo. Já nas oitavas. Diminui a chance, né? Imagina a bolinha lá, hein, Lucas? Mengão? Que bolinha? A que fica aí no meio, né? A que fica aí no meio só. Aquela que ninguém gosta. Que fica no meio só, paradinha ali. Que roubada pegar o Flamengo nas oitavas.
oitavas, hein? Hein, Fábio? Não é algo que incomum, né? A gente, antes de começar a Libertadores, por exemplo, a gente imaginava que o Flamengo iria brigar como não só primeiro do grupo, mas primeiro no geral, né? E a gente vai discutir sobre outros times que têm essa possibilidade. Mas o Flamengo fez uma Libertadores desequilibrada, né, Pri? O Flamengo já foi uma roubada maior. Flamengo River, Flamengo já não é mais aqui. Flamengo São Paulo. Sim. O Tite também, né? O Tite tá há muito tempo. Eu vou chamar a atenção um pouquinho a coletiva. O Flamengo não jogou bem contra o Amazonas, né? Eu vi uma entrevista do Tite. A entrevista do Tite falando... Luiz. Fala aí, Luiz. Não sei, o pessoal deve ter pego já o recorde. O que você falou? Se eles não pegarem, eles pegam agora. Não, falei que é verdade. O Flamengo já foi aquela, mas já não é mais aquela. Calma, que a hora que embalar, vai. Na hora que sai no mata-mata. Pode também, Gabi. Pode embalar a ladeira acima e a ladeira abaixo, né, Fábio? Tem que eu ia falar, Play, que eu vi contra o Amazonas, o Flamengo não jogou bem. O Tite deu uma entrevista coletiva. Correu riscos, hein? Correu riscos. Né? Assim, a gente sabe do calor, enfim, né? O tempo do Flamengo parado, e a gente fala muito sobre isso. Muito jogo é ruim, muito tempo parado também é ruim. Mas aí o Tite deu uma coletiva e ele falou sobre a movimentação dos jogadores, que no último terço ele dá liberdade para os jogadores fazerem o que quiserem. O que o Tite precisa entender um pouco é que esse elenco do Flamengo, ele não precisa de... A criatividade, ela não é só no último terço, ela é um pouquinho mais para trás, sabe? Sim. Ele vai ter que entender que os jogadores do meio campo para frente não é a última linha de ataque que o Flamengo tem que ter liberdade. O Flamengo forte é aquele que a partir do meio de campo, lógico, com posicionamento correto, a partir dali é um time que a criatividade fala quase que por si só. A gente fala sempre, aí perde o equilíbrio e a ordem que sempre Tite... Ele vai ter que... Tite tá aqui, né? Ele vai ter que equilibrar... Botar a cabeça, né? Escura né? A gente volta a falar de futebol e de Conmebol Libertadores. Amanhã... O Pulgar vinha jogando muito bem antes da lesão. Ele, no começo da temporada, muito bom. Certamente o seu melhor momento no Flamengo, essa sequência em 2024. A sua lesão abriu um espaço importante para o Alan voltar a jogar. O Alan que o Flamengo contratou junto ao Atlético Mineiro ainda não apareceu, também pela grave lesão que ele teve, tão logo ele chegou. Então, para ele, foi um período importante para ganhar ritmo. O Flamengo passa a ter 2 camisas 5 prontos para jogar, para assumir a posição. Mas, claro que ter o Pulgar de volta, você pensar nesse meio campo com Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, todos eles recuperando, e você vê, dos 4, só o De La Cruz esteve saudável a temporada inteira. O Gerson passou por uma cirurgia, o Arrascaeta já teve a sua lesão muscular, o Eric Pulgar ficou fora um tempo, então, e cada um foi voltando. E o De La Cruz ainda teve uma dorzinha no joelho ali, que todo mundo ficou se questionando, isso, né? Mas não perdeu jogos por isso. E cada um voltando em um momento, então, assim, é difícil também para o Flamengo chegar a hora de tê-los todos no 100%, sabe? Isso é muito importante. Então, se ele puder voltar a jogar contra o Milionários, é uma ótima notícia para ele recuperar esse ritmo, porque o meio-campo do Flamengo bem é o Flamengo bem. Esses caras são jogadores muito especiais e podem fazer diferença nos jogos. É a melhor formação do meio-campo do Flamengo, André? Eu acho que é, sim. Por desempenho, sim. E acho que o Tite concorda com essa ideia. E ele tem, evidentemente, o Pulgar em altíssima conta. E isso deve ter aumentado a confiança do Tite. É uma boa notícia, né? Dentro daquilo que a gente falou no início do programa. A cada vez que o Flamengo entra em campo, tem o jogo, o objetivo, a pressão e as pequenas histórias em volta, né? Agora é a possibilidade de despedida do Fabrício Bruno, a volta do Pulgar, como o Gabriel vai ser recebido se entrar no jogo ou na hora que o Flamengo pisar no gramado e ele for para o banco de reservas, né? Aparentemente é o que vai acontecer, mas talvez ele seja utilizado. O Tite, ele tem, na volta dos jogadores nos quais ele confia mais, um ponto para ficar mais confiante numa boa partida primeiro e na vitória que classifica o Flamengo na Libertadores. E é esse ponto que eu queria chegar. O Gabigol no Maracanã. O que será que o Tite está pensando em relação a isso? Porque é claro que é algo que precisa ser trabalhado. Como é que ele vai trabalhar essa volta, e eu imagino que seja algo aos poucos, do Gabigol com os torcedores? Os torcedores ainda estão machucados, Upa. Como é que você imagina isso? Você acha, não, peraí, não vai ser no Maracanã, você não acredita que o Tite vai fazer isso? Se ele fizer, o que é que você imagina que a torcida vai fazer? Qual vai ser a reação? Especialmente antes e principalmente
depois do jogo. Durante o jogo, só atrapalha. Pois é, a gente já viu isso acontecer no Maracanã algumas vezes, inclusive com o Pedro, né? Existia, ou eles colocaram uma rivalidade entre Gabigol e Pedro, que era uma coisa absurda, que não precisava existir, e os próprios torcedores fizeram isso em algum momento. André Kfouri, como é que você imagina que o Tite vai trabalhar isso? Porque a gente tem que pensar no Flamengo, mas ele está pensando também na reação e na parte emocional do Gabigol. Ele não tem obrigação nenhuma de colocar o Gabriel para jogar, né? Ele tem a obrigação de pensar em colocar o Gabriel para jogar se o Flamengo precisar dele. O técnico, ele tem uma série de coisas no seu controle em relação às substituições, né? A parte tática do jogo, o que ele quer colocando esse no lugar daquele. Às vezes um jogador se machuca logo no início, tem um que é expulso, né? Essa parte do jogo não dá para controlar. E o Gabriel é alguém que pode ajudar, mesmo distante do seu melhor momento técnico, mesmo também pressionado pelas situações que ele próprio criou para si. A coisa do exame antidoping foi ele que criou, vestir a camisa de outro clube e se permitir ser fotografado. Se permitir ser fotografado, não, correr o risco de ser fotografado, porque não foi uma foto autorizada, ele também se colocou nessa posição. Então, se isso pode ajudá-lo eventualmente a entrar em campo e ter mais vontade ainda de fazer um gol, fazer 2 gols, ser o homem do jogo, decidir a partida e a partir daí começar a recuperar o terreno perdido com o torcedor, o técnico não tem obrigação de fazer nenhum tipo de favor a ele. Só para que eu não seja mal entendido, o Tite tem que colocar o Gabriel em campo se ele achar que o time precisa do Gabriel. Ele não tem obrigação de achar. E se o time não precisar, ele também não tem, obviamente, obrigação de falar, vai lá, Gabriel, eu vou tirar o Pedro agora, vou colocar você, o jogo tá ganho, vai lá, faz a sua festa e tudo vai ficar bem. O Tite é um cara que pensa no grupo, ele pode não ter com esse jogador a melhor das relações, eles têm um histórico aí de alguns problemas, não levou para a Copa, aquela frase em comemoração de título na qual o Gabriel ofendeu o Tite, tudo isso já ficou para trás, tem que estar superado. O Tite visitou o Gabriel quando ele foi suspenso, foi na casa dele para demonstrar apoio, etc. Nação flamenguista. O Flamengo tem um jogo decisivo logo mais aí, às 21 horas contra o Milionários, né? Onde a gente espera, né? Que o Mengão vença e convença, volta a repetir, né? A mídia de todo o Brasil discute, né? Se o Flamengo vai ficar em primeiro, se o Flamengo vai ficar em segundo. Mas uma coisa é certa, se o Flamengo ficar em segundo, né? Todos os clubes, todos os rivais que estão no pote 1 estão com medo de pegar o Flamengo. Não tem esse ou aquele, né? Eu vejo muita mídia dizer aí que... A mídia não, alguns antes, né? O Flamengo não tá jogando aquele futebol, né? Aquele futebol que assombra, que pode tirar um clube grande de uma Libertadores, né? Por quê? Porque pegou... Eles estão analisando por 2 jogos. Pegou o Amazonas no Maracanã, ganhou de 1-0. Pegou o Amazonas lá no Amazonas, ganhou de 1-0. Eles acham que o Flamengo correu risco. Mas, pessoal, esses mesmo que diz isso, eu não vi nenhum ir a público e falar que o Palmeiras ganhou de 2-1 no sufoco, no Allianz Parque do Botafogo. Ganhou no sufoco. Aí foi a Ribeirão Preto pegar o Botafogo, empatou de 0-0. Correndo grande risco, pessoal. Mas não. O time que levou mais risco foi o Flamengo. Ganhou os 2 jogos. O Palmeiras tá jogando um futebol muito bonito, né? Na boca dos rivais, dos Santos, né? O Palmeiras é o time a ser batido. Tá jogando um futebol excelente, um futebol bonito, né? Eu não vejo assim, né? Eu vejo a mídia muitas críticas, muitas cobranças e não querendo reconhecer, né? Pessoal, acho que o torcedor do Flamengo sabe muito bem, né? O Flamengo hoje não tá jogando um futebol que a gente é acostumado e quer ver o Flamengo jogar. A verdade é essa, né? Mas também o Flamengo não tá jogando o pior futebol do Brasil. O Flamengo não correu risco contra o Amazonas, pessoal. Deu de 1-0. O time deu um chute no gol. No segundo jogo o time deu um chute no gol também. Aí o Flamengo correu risco. Pois é, né? Tem que aceitar, né? Mas, como eu digo, né? A gente espera que o Flamengo vença e convença, né? Porque no fundo ele sabe que o Flamengo vencendo, conversando e jogando bem,
Um exemplo. Pega Palmeiras e Flamengo. Vocês acham que os torcedores palmeirenses não estão tudo se cagando, não? Por quê? Não é que o Flamengo vai passar, não. Pode acontecer do Palmeiras tirar o Flamengo, pode sim. É um clássico, é um clube grande, clube de tradição. Mas por que é que os palmeirenses estão tudo se cagando? Porque o Palmeiras, pessoal, joga um futebol péssimo. Mas muitos vão dizer, mas quando foi que o Palmeiras jogou bonito? Concordo. O time de Abel em nenhum momento você viu o Palmeiras jogar bonito, não. Primeiro título de Abel, Libertadores em cima do Santos. Vocês se lembram como foram e como foi os jogos? O Palmeiras caiu num grupo fraquíssimo. Oitavas, pegou time fraco. Quartas, time fraco. Na semi veio pegar um time, ganhou no sufoco. Na final, não pegou o time, que o Santos, para mim, infelizmente, era muito fraco, né? O Santos chegou ali, eu não sei como foi que o Santos chegou na final da Libertadores daquele ano. Pois é, mesmo assim ganhou de 1-0, aos 49 do segundo tempo, um gol de cabeça cagado. Ganhou, mas o futebol daquele jeito. A Libertadores, a segunda Libertadores que ele ganharam, inclusive em cima do Flamengo. É um grupo fraco, não pegou o time nas oitavas, quarta e semi, times fracos. Quando pegou foi o Flamengo. Foi o que aconteceu? O Flamengo entregou o jogo, não quis jogar, né? Você viu como foi os gols, né? No primeiro lance o cara deu um balão, pegou as costas de Felipe Luiz, né? E o segundo lance, o gol, Andréas Pereira deu para Davidson. Palmeiras continua sem jogar bonito, né? Mas a mídia elogiando. Eu não vejo o Palmeiras jogar bonito, né? Inclusive eu vejo alguns torcedores cobrando de Abel porque não jogam futebol bonito, né? Mas a cobrança maior é em cima do Flamengo, né? Por quê? Porque o Flamengo, o torcedor flamenguista se acostumou do jogo bonito, de um jogo coletivo, de um time jogar bem, de um time vencer e convencer. Isso aí é do flamenguista, né? Se os palmeirenses não têm, mas a mídia deveria ser mais parcial, né? O Flamengo sofreu risco contra o Amazonas. E o Palmeiras contra o Botafogo? Foi o quê? Se aquilo foi risco do Flamengo e contra o Palmeiras e Botafogo, foi o quê? Paciência, né, pessoal? Mas é isso, vamos esperar que logo mais o Flamengo faça um bom jogo, que vença, convença, se classifique em primeiro ou segundo. E eu sei que os Anjos estão tudo com medo de pegar o Flamengo nas oitavas, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, nação.